Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Viviane Matos, sou professora de Português e Espanhol do Instituto Federal do Maranhão, Campus Codó. Hoje eu vou conversar um pouco com vocês, dando continuidade à nossa primeira aula dessa versão do projeto. Vou conversar um pouco sobre a segunda competência da redação do Enem, tá bom? E nós vamos tratar de algo bastante específico, que é a construção do repertório sociocultural na redação. A competência 2, ela trabalha alguns aspectos extremamente importantes para a construção de uma excelente redação. Eu vou aproveitar esse momento para tratar com vocês esses aspectos, mas já lembrando que alguns desses já foram trabalhados de forma mais detalhada na primeira parte desse assunto, tá bem? Caso você não tenha visto esse vídeo, é só procurar no nosso perfil do Pré-ENEM, tá? Procura repertório sociocultural, que você vai encontrar a primeira parte desse assunto, tá bom? Isso aqui já é uma continuidade, tá bom? É, Na competência 2, são exigidos três aspectos básicos, que são uma abordagem completa do tema, certo? É a forma como você trata o tema, trazendo a tese a respeito desse tema. Outro aspecto é a abordagem do texto dissertativo argumentativo, que é dividido em três partes básicas, no caso, introdução, competência, desenvolvimento e conclusão. E ainda são tratados, no caso, a construção, os aspectos de construção do repertório sociocultural, que é o que nós estamos tentando focar durante essas duas aulas, tá bem? Mas ao final eu também vou trabalhar com vocês as três partes do texto dissertativo argumentativo. Bom, dentro dessa parte da construção do repertório, são abordados, né, são exigidos na competência 2 três aspectos principais, que são repertório legitimado, pertinência ao tema e uso produtivo desse repertório legitimado, tá bem? Na primeira aula, que eu aconselho que vocês assistam, eu já trabalhei a abordagem completa do tema, já trabalhei repertório legitimado e pertinência ao tema. Então, hoje nós vamos focar especialmente nas três partes do texto dissertativo argumentativo e no uso produtivo do repertório sociocultural. É, eu vou tentar conversar com vocês de forma bem rápida, tá bem? Isso não dispensa que vocês vejam o primeiro vídeo, né? Que é a primeira parte, porque lá sim eu trato sobre esse tema de forma detalhada. Mas só para resumir, para eu pegar o gancho, para a gente continuar tratando sobre esse tema, eu vou trazer aqui os aspectos principais que já foram trabalhados, tá bem? Nós já vimos que existem três formas de você construir o seu repertório sociocultural. Digamos que fontes, estamos falando de fontes. Se você copiar o seu texto, né, o seu repertório sociocultural, lá dos textos motivadores da redação do Enem, você vai ter uma nota bastante baixa e ainda correndo o risco de zerar a sua redação. Isso mesmo. Imagine que você copie 8 linhas do repertório que já foi identificado lá nos textos motivadores da redação. Se você fizer isso, mesmo sem perceber, não sei, você começa a copiar e não conta quantas linhas você copiou, você vai zerar a redação, porque essa redação será considerada cópia dos textos motivadores. Então, é muito importante ter cuidado com isso. Eu aconselho que utilizem de duas estratégias a depender do tema. Na verdade, eu aconselho que vocês se distanciem dos textos motivadores, no sentido de não tentar copiar nada de lá. Mas se você tiver, não sei, bastante confuso, não tiver conseguindo organizar as ideias, você pode sim se basear nos textos motivadores, tá bom? No entanto, quando um texto ele está muito arraigado ao texto motivador, ele vai tirar aí no máximo 120 pontos, né? Porque esse repertório não está vindo de outras áreas do conhecimento, você está tirando ali do próprio texto e está apenas parafraseando, tá bom? O que é que eu aconselho vocês fazerem? Eu aconselho vocês utilizarem os próprios conhecimentos, não é? Vocês são estudantes, em sua maioria, do terceiro ano do ensino médio, estudam bastante disciplinas, com certeza vocês têm conhecimentos adequados que se encaixam em qualquer tema. Então, tenta trazer um repertório sociocultural
para enriquecer a sua argumentação, que esteja fora dos textos motivadores, tá bom? E que tenha a ver com as coisas que você já estudou. A gente não está falando aqui apenas de dados ou de fatos históricos, ou de informações científicas ou de pesquisas, não. Uma música que seja, uma série, uma novela que seja, pode ser utilizado dentro desse repertório sociocultural. Mais adiante, eu vou dar algumas dicas para vocês, que foi uma coisa que eu não fiz no primeiro vídeo, que é mostrar realmente as estratégias que vocês podem utilizar para essa construção, de quais fontes vocês podem retirar esse conhecimento que vai enriquecer o texto de vocês e vai enriquecer ainda mais a competência 2 da redação do Enem. Na aula anterior também, nós vimos que ainda existem mais dois aspectos, que é repertório legitimado e não legitimado. Então, digamos que você trouxe na sua redação um conhecimento da literatura. Não sei, vamos pensar em temas, né? Qualquer tema. E aí, nesse tema, você trabalhou algum trecho de uma obra literária que você gosta bastante. Não sei se você é mais fã das obras do romantismo, do naturalismo ou do realismo, você pode utilizar isso a seu favor. Então, tendo utilizado um trecho de alguma obra literária, você está mostrando que o seu repertório ele é legitimado. Ou seja, esse repertório ele existe em alguma área do conhecimento, certo? Isso vai te garantir, se a sua abordagem for bastante bem feita, que você tire a partir de 120 pontos. Quando o seu repertório ele não é legitimado, esse repertório vem de uma opinião pessoal ou de uma suposição, algo desse tipo, no máximo você vai tirar 120 pontos, porque você não está legitimando essa informação a partir de áreas diversas do conhecimento. Então, é muito importante que, além de conseguir abordar bem o tema, é muito importante que, além de trazer repertórios que estejam distantes dos textos motivadores, é importante que esse repertório ele seja legitimado, ou seja, ele tenha respaldo em várias áreas do conhecimento, certo? Seja na história, seja na geografia, seja na literatura, na música, mas é importante que esse repertório seja respaldado, certo? Ou seja, um repertório legitimado. Se vocês pretendem entender isso um pouco melhor, eu deixei lá na aula 1 algumas questões mais detalhadas sobre esse aspecto, tá bem? Esse foi só um breve resumo. Bom, aqui fiz questão de trazer um pouco mais sobre esse aspecto da legitimação do repertório sociocultural, trazendo alguns exemplos que vocês podem ter em mente na hora de pensar sobre a utilização de assuntos, né, de temas que possam fazer parte da redação de vocês. Vejam bem, eu trouxe alguns exemplos. Digamos que o tema da redação tenha sido democratização do acesso ao cinema no Brasil. O que é que eu posso trazer de repertório sociocultural para esse tema? Olha o primeiro, ó. O socialismo, sistema político e econômico baseado na distribuição igualitária de renda, pode promover a ida das classes menos favorecidas ao cinema. Isso aqui é um repertório legitimado. Por que que ele é um repertório legitimado? Porque esse repertório ele traz uma conceituação. Ele trouxe aqui a ideia de socialismo e, em seguida, ele conceituou esse tema, certo? Essa menção que fez acerca do socialismo. Isso aqui é extremamente importante, você conceituar. Não adianta você apenas jogar a informação dentro da sua redação se você não sabe exatamente do que trata-se aquilo ali, certo? É muito importante que você tenha ciência, você tenha consciência do que está colocando na sua redação e não jogar conceitos ou é, teorias que você não faz a mínima ideia do que se trata, entende? Então, ok, eu vou citar o socialismo, mas eu vou conceituar.
Isso é uma forma de legitimar o seu repertório sociocultural. Outra forma, em 1911, o italiano Canuto intitulou o cinema como a sétima arte, incluindo no Manifesto das Sete Artes. Isso aqui é um fato histórico, certo? Mas, e além de ser um fato histórico, ele ainda traz aqui uma autoridade no assunto. Então, ele traz uma pessoa que fez algo interessante relacionado a esse tema e ainda atualiza isso dentro da história. Então, ele está utilizando a história para respaldar, para legitimar o seu repertório sociocultural. Outra forma também, uma pesquisa realizada pela Ancine indica que, apesar da crise econômica que o país enfrenta, houve um aumento significativo no público que frequenta os cinemas. Veja, uma pesquisa. Gente, isso aqui está completamente adequado. Por quê? Porque o estudante disse, uma pesquisa realizada pela Ancine. Ele respaldou o conhecimento dele dentro de uma pesquisa que foi é, realizada por uma instituição, digamos assim, que é nacionalmente conhecida. O que é que eu não posso fazer? Eu só não posso chegar e dizer, uma pesquisa diz que tantos por cento de moradores de rua nunca frequentaram um abrigo social, certo? Abre aspas, fecha aspas. Como assim? Mas que pesquisa foi essa? Eu não posso dizer só uma pesquisa. Não, tenho que dizer que uma pesquisa realizada pelo instituto tal, pela instituição tal, diz que isso é respaldar, isso é legitimar. E não apenas dizer que uma pesquisa aleatória fez, deu esses dados, no caso, certo? Então, tenham cuidado com esse aspecto. Outra opção, Lima Duarte, famoso pela participação em vários filmes, é um exemplo de dedicação à carreira cinematográfica. Vejam só, Lima Duarte, ele é uma autoridade dentro do cinema, não é verdade? Vocês podem trazer, sim, autoridades que sejam reconhecidamente reconhecidos nacionalmente ou internacionalmente no que diz respeito ao tema que está sendo tratado. Aqui nós estamos falando de cinema e nós sabemos que Lima Duarte foi um grande artista, não é, de grande relevância no que diz respeito ao âmbito cinematográfico. Então, é bem-vindo, certo? E vocês podem adequar esse argumento de autoridade, que a gente chama, para qualquer área. Então, se você estiver, por exemplo, se nós estivermos tratando sobre um tema acerca de intolerância religiosa, você pode trazer uma figura aí dentro das autoridades religiosas que tenha uma opinião e você saiba que tem uma opinião sobre aquilo. Então, poderia dizer, o Papa Francisco, em jornal veiculado na emissora tal, diz que a intolerância é isso e aquilo outro. Eu posso utilizar claramente e esse repertório vai ser considerado, sim, um repertório legitimado. Então, existem várias formas de você fazer esse repertório sociocultural enriquecido, certo? Lembrem-se que vocês são estudantes do ensino médio, vocês têm bastante conhecimento para trazer, não é? Conhecimento das áreas da história, geografia, da literatura, da biologia e de tantas outras áreas que podem, de alguma forma, contribuir com a construção do repertório sociocultural. Não pense que é somente dados científicos ou pesquisas, certo? Ou fatos históricos, não, vocês podem trazer essa informação de várias áreas do conhecimento, tá bem? E, por fim, a pertinência ao tema, né, que trata-se da associação do repertório legitimado, ao menos a um dos aspectos dos elementos do tema. Então, pertinência ao tema, o próprio nome, a própria nomenclatura já deixa claro, é quando o seu repertório ele está equilibrado, bem relacionado com o tema que está sendo proposto na redação. Então, se eu estou falando sobre cinema, tem que ser um repertório relacionado a cinema, certo? Se eu estou falando sobre educação, tem que ser um repertório
e intimamente ligado à educação. Então, isso é pertinência ao tema, tá bom? E, finalmente, a gente entra nesse aspecto do uso produtivo do repertório sociocultural na redação do Enem. O que é, de fato, esse uso produtivo, né? De que é que se trata, do que nós estamos falando quando nós falamos sobre uso produtivo. Ocorre o uso produtivo de repertório legitimado e pertinente ao tema quando o participante vincula esse repertório à discussão proposta. Olha, uma coisa, sendo bem sincera para vocês, que eu encontro bastante nas redações. Às vezes o estudante ele tem um repertório muito bom, mas tem uma técnica, eu não sei assim, quem disse que isso é certo, na verdade, assim, que é adequado, né? Porque não existe isso de bater o martelo, dizer que isso é certo e isso é errado. Mas alguns estudantes usam o mesmo repertório para todos os temas possíveis. É possível fazer isso? É possível. Só que você tem que ter cuidado de usar esse repertório de forma produtiva. Ah, todo mundo, por exemplo, gosta de utilizar a Constituição brasileira. Tudo bem, você pode utilizar a Constituição brasileira, só que não é apenas soltar um parágrafo da Constituição dentro da sua redação e deixar ele solto, sem contextualizar, sem fazer relação com a sua própria discussão, com os aspectos argumentativos que você mesmo está levantando. Então, não é só jogar ali a Constituição e deixar ela solta, né? Não é um argumento independente. Você tem que fazer as interrelações desse argumento, né, dessa Constituição, no caso, com aquilo que você se propôs a discutir, com os aspectos argumentativos que você se propôs a colocar na sua redação. Então, o uso produtivo é isso, né? Eu saber de fato do que eu estou tratando ali. O que exatamente eu estou tratando ali? Ou eu estou só jogando ali um Bauman da vida, ou uma Constituição da vida, sem me atentar ao argumento que eu mesmo construí, o que eu mesma é, coloquei, né, inseri dentro da minha redação. Entende? Bom, aqui eu trouxe um trecho que também foi trabalhado na primeira aula, só que eu trabalhei o aspecto da pertinência ao tema. Hoje nós vamos trabalhar todos os aspectos juntos: a pertinência ao tema, legitimidade e uso produtivo, para a gente ver se esse trecho ele realmente apresenta uso produtivo, tá bem? É, do repertório sociocultural. Vamos lá? Bom, o tema, né, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, o estudante obrigatoriamente tem que falar sobre manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados, especificamente na internet. Pronto. Não adianta eu falar apenas sobre manipulação do comportamento, ou apenas sobre controle de dados, ou apenas sobre internet, porque eu posso zerar a minha redação se eu fizer isso. O adequado é você trabalhar esses três tópicos, né? Essas três áreas temáticas dentro da sua redação, tá bem? Bom, vamos ver esse trecho e ver se ele realmente é um trecho adequado para tirar um 200 na competência 2, tá? O texto diz assim: durante a era Vargas, para manter-se no poder, Getúlio aplicou um golpe, dando início a um regime totalitário. Para não perder apoio populacional, ele implantou o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, responsável por censurar atos negativos e manipular o povo a favor do seu governo. Na contemporaneidade, a história se repete com o controle de dados na internet, que possui o mesmo papel de manipulação do usuário. Nesse sentido, é necessário conhecer as raízes do problema. Primeiramente, dados fornecidos recentemente pelo IBGE alertam sobre o alto número de crianças e adolescentes utilizando
à internet. Mesmo que inocentemente, tal parcela populacional possui acesso a uma variedade de conteúdo manipulado por algoritmos que contribuem para a formação de seu caráter, fazendo, dessa forma, papel semelhante ao DIP. Gente, todos esses trechos que eu marquei são provas de que esse texto merece um 200 sim, porque esse texto, ele traz um repertório legitimado. Na verdade, apenas em 2 parágrafos, esse redator ele trouxe dois repertórios, né? Um repertório histórico, trazendo menção à Era Vargas, né? E um repertório de dados, né? De dados que, no caso, foram fornecidos pelo o IBGE. Então, ele tem, sim, 2 repertórios que são legitimados. Próxima questão, esse repertório, ele é pertinente ao tema? Sim, são 2 repertórios pertinentes ao tema. Quando ele traz a Era Vargas, ele traz especificamente o DIP, não é? Que é esse departamento de controle realmente de dados. Só que naquela época era controle de dados para a televisão, para o rádio, porque a internet não era tão difundida assim. E ao final, olha o que é que ele faz. Dessa forma, ó, fazendo dessa forma papel semelhante ao DIP. Ele diz que hoje na internet há bastante manipulação, inclusive envolvendo crianças, e que essa manipulação tem sim a ver com a manipulação que foi mencionada anteriormente, que era feita pelo DIP, no caso. Então, esse repertório, ele trabalha os 3 aspectos do tema da redação, ele é legitimado tanto na história quanto nos dados, certo? Ele é pertinente ao tema, tá bom? Porque ele traz a questão do controle de dados, do controle dos usuários, da internet, e ele ainda é produtivo. Como é que eu sei que ele é produtivo? Porque no final ele ainda faz uma relação, né, dessa forma, papel semelhante ao DIP no governo Vargas. Ele faz uma relação clara e óbvia do que era a intenção dele, que era fazer a relação do DIP com o controle de dados na internet atualmente. Então, bastante produtivo, certo? Então, é muito importante, eu até aconselho que vocês tentem deixar isso bastante explícito no texto de vocês, no sentido de, se eu trago um filme como repertório sociocultural, por que não eu fazer menção a esse filme relacionando ao meu argumento, né? Assim como no filme, é uma forma de você dizer que, eu sei o que eu estou falando. Eu coloquei esse filme porque ele está intimamente relacionado com a argumentação que eu trouxe para cá. Se você colocar o trecho de uma música, você faz a mesma coisa. Então, assim como o trecho dessa música, atualmente, é uma forma de você mostrar que o uso desse repertório, ele é produtivo e você sabe o que está fazendo, tá bom? Bom, então, até agora nós vimos, certo? A abordagem completa do tema, que foi no primeiro vídeo, repertório legitimado, que nós vimos no primeiro e agora também eu dei uma aprofundada nesse tema, pertinência ao tema e uso produtivo. E eu vou encerrar esse vídeo com vocês falando um pouco sobre as 3 partes do texto dissertativo argumentativo. Gente, todo texto, ele tem um formato específico, tá bom? Se você pegar um texto narrativo, ele vai ter um formato. Se você pegar um texto apenas dissertativo, ele vai ter um formato. Apenas argumentativo, ele vai ter. Cada texto ele tem sua especificidade, tá bom? Hoje a gente vai focar na questão do texto dissertativo, argumentativo. Primeiro, né? O que é o texto dissertativo argumentativo? O que é que eu devo fazer dentro de um texto dissertativo argumentativo? Bom, trata-se da defesa de um ponto de vista sobre um determinado assunto. Olha, eu vou marcando aqui as palavras que eu acho mais interessantes para vocês terem em mente, tá bom? Trata-se da defesa de um ponto de vista sobre determinado assunto, por meio de articulações consistentes entre os significados, como argumentos, exemplificações, citações, para convencer ao leitor de que a ideia defendida é plausível, observando ainda a proporcionalidade e os limites do texto dissertativo argumentativo.
Então, o seu papel nessa redação é convencer ao seu leitor que você sabe o que está fazendo, que você está apto para defender aquele argumento que você está colocando ali. O argumento é seu, então você tem que defendê-lo, né? E como você vai defender isso? Você vai defender o seu argumento trazendo um repertório sociocultural legitimado, pertinente ao tema e com uso produtivo. Bom, qual é a estrutura de um texto dissertativo argumentativo? Inclusive, eu já mencionei no início do vídeo. A estrutura do texto dissertativo argumentativo compõe-se de introdução, de desenvolvimento e de conclusão, tá bom? Aqui, gente, foi falado sobre proporcionalidade. O que é que seria, não é, essa proporcionalidade? É, deixa eu, deixa eu ver. Convencionalmente, digamos assim, convencionalmente, nós redatores, né, e também avaliadores, acreditamos que existe uma proporção adequada para um texto dissertativo argumentativo no modelo do Enem, né? Porque eu posso pegar vários outros modelos de textos dissertativos argumentativos aí pela internet, mas eles não são necessariamente no modelo do Enem. Aqui a gente foca no modelo do Enem, que é um texto composto por 30 linhas. O que é que você pode fazer em 30 linhas? Convencionou-se que você deve ter uma introdução dentro de um parágrafo, um desenvolvimento dentro de 2 ou 3 parágrafos e uma conclusão dentro de um parágrafo. Isso é proporcionalidade que nós falamos. Professora, mas é proibido eu fazer uma conclusão com 2 parágrafos? Não, não é proibido. Desde que você articule muito bem suas ideias, desde que a sua conclusão, que tem 2 parágrafos e não um parágrafo, esteja bem relacionada com os argumentos que foram feitos anteriormente e que tenha tido espaço para você tratar esses argumentos de forma clara, certo? De forma que atinja os 200 pontos nessa competência 2. Então, a proporcionalidade é isso. O que é que não é proporcional num texto dissertativo argumentativo dentro da redação do Enem? Por exemplo, você ter 3 parágrafos de introdução, um parágrafo de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Como que você conseguiu desenvolver os seus argumentos dentro de um parágrafo? Não parece proporcional, não é verdade? Então, quando a competência 2, né, traz a questão da proporcionalidade, é nesse sentido, tá bem? Mas vamos deixar um pouco mais claro. Bom, a introdução. Esse parágrafo, certo? Ele guiará o restante da produção, pois representa a tese que será defendida, né? Que a tese é a sua ideia principal acerca desse texto. Todo mundo tem uma tese acerca dos assuntos na vida. Imagina, por exemplo, se uma colega sua te traz uma fofoca. E aí, obviamente, que nas fofocas, né, sempre terão aquelas pessoas que ficarão contra ao personagem e outras que ficarão a favor do personagem. E cada um tem sua tese. Ah, eu acho que essa pessoa errou por isso, por isso, por isso. Eu acho que essa pessoa não errou, ela acertou por esse motivo, esse motivo, esse motivo. Todo mundo tem teses. A gente defende teses todos os dias na nossa vida. Se você vai pedir um tênis para sua mãe que seja e ela não quer te dar, o que é que você vai fazer? Você vai defender a sua tese de que você merece e está precisando, precisa muito desse tênis. Então você vai defender isso, né? Isso é defender uma tese. Na redação você vai fazer a mesma coisa, só que de uma forma um pouco mais organizada, detalhada, trazendo argumentos organizados, tá bom? O desenvolvimento deve conter a defesa da tese que você já citou na introdução. Por isso, essa é a hora de argumentar, discutir, questionar e de mostrar o senso crítico, tá? É aqui que você vai trazer principalmente o seu repertório sociocultural. Isso não significa que você não possa inserir repertório sociocultural na introdução. Não só pode, como deve. Mas esse é o coração da redação, certo? É onde você vai fazer o seu texto brilhar de uma forma que o redator entenda que você realmente está apto para ganhar 1.000 na redação do Enem. Conclusão.
Nessa parte, é necessário retomar o assunto e a tese. Aqui, retomar o assunto é retomar o que você tratou nos 2 parágrafos anteriores, ou 3, né? Eu não sei quantos parágrafos tem em sua redação. Bom, então é importante que você retome, certo, gente? Tenham isso em mente, um texto, gente, ele é um constante costurar de ideias, certo? Quando a gente pensa em costura, o que é que a gente pensa? Um ponto, ele está sempre de alguma forma relacionado com o ponto que foi dado anteriormente. Se eu desfaço, né? Acho que isso já aconteceu na roupa de vocês. Se eu desfaço um ponto e puxo, eu vou desfazer todo o resto da costura, não é verdade? O texto, ele também deve ser visto dessa forma. É uma forma de você costurar as ideias. Cada ponto, cada argumento, ele vai se entrelaçando com o outro. Se eu destruir um argumento, eu vou destruir toda a redação. Se eu colocar em pauta só um argumento que você deu, eu vou colocar em pauta toda a redação. Então, pensem sempre no conjunto da obra. Por isso que é importante, lá no final da redação, você retomar o que você falou, tanto na introdução quanto no desenvolvimento, tá bem? Bom, então, a fim de amarrar o que foi exposto, além de apresentar propostas de intervenção, que são medidas que poderiam resolver o problema discutido. Então, na conclusão, na verdade, essa conclusão, você vai trazer uma proposta de intervenção que nós vamos trabalhar mais à frente, certo? Na competência 5. Eu não vou entrar nesse mérito, porque o vídeo já ficou até mais longo do que eu havia mencionado, do que eu havia pensado, tá bom? Gente, rapidinho, só para eu tratar essa questão da parte embrionária, que também é um dos aspectos exigidos, né, abordados na competência 2 da redação do Enem. A parte embrionária no texto dissertativo argumentativo, quando ou a introdução, ou a argumentação, ou a conclusão é muito curta devido à sua pouca produção. O que é a parte embrionária, né? É o embrião, né? Como o próprio nome sugere, não foi desenvolvido ainda, não está em sua forma plena, completa. Uma parte embrionária num texto dissertativo argumentativo é uma parte que ela não teve a chance de ser trabalhada de forma detalhada. Então, aqui, vejam, se a gente for ver visualmente essa redação, olha, você tem aqui, aliás, você tem aqui 4 parágrafos e 2 desses parágrafos eles têm apenas 2 linhas. Será que em 2 linhas eu realmente consigo apresentar a minha tese e essa do final, que deveria ser a proposta de intervenção, será que eu consigo fazer uma proposta de intervenção em 2 linhas? Isso entra no princípio da proporcionalidade, mas principalmente entra nessa questão do texto embrionário, que é um texto que ele não desenvolve as ideias, tá bom? Então tenham cuidado a respeito disso. Sempre que vocês colocarem um argumento, desenvolva esse argumento. Não pensem que o avaliador vai adivinhar qual é a ideia de vocês acerca desse argumento, não. Não, você tem que dar suporte para o avaliador te entender o que você está querendo dizer, tá bom? Traços de outros tipos textuais é quando você foge do texto dissertativo argumentativo e vai, por exemplo, para uma narração, para um texto só expositivo ou para um texto poético. Tudo isso é fugir do tipo textual a que o texto dissertativo argumentativo se propõe, tá bom? Então, a nossa meta é fazer uma abordagem completa do tema, não fugindo do tema, estando atento ao que a proposta está pedindo. Desenvolver 3 partes do texto, tá bom, gente? Desenvolver a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, sem deixar partes embrionárias, tá bem? E preencher essa redação com um repertório legitimado das várias áreas do conhecimento, com um uso pertinente ao tema, extremamente relacionado ao tema, e esse uso tem que ser produtivo para que você realmente tenha êxito na sua redação. Esse é o material consultado. Agradeço a vocês pela atenção até esse momento.
Caso vocês tenham alguma dúvida sobre esse tema, vocês podem deixar aqui nos comentários do YouTube, que eu de vez em quando volto para ver se tem algum comentário, ver se tem alguma dúvida, para eu poder dar um retorno para vocês, tá bem? Na nossa próxima aula, nós vamos trabalhar a competência 4, entender um pouco o que realmente é essa coesão textual, né, que é cobrada na competência 4 e o que eu posso utilizar como estratégia para ganhar 200 pontos na competência 4, tá bom? Então, desde já convido vocês para assistirem os próximos vídeos. Agradeço pela atenção, espero que vocês aproveitem bastante esse vídeo e até a próxima.